Ora, bom dia, amigos. Bem-vindos novamente aqui ao meu canal. Pá, espero que esteja tudo bem. Hoje vou-vos falar de um grupo que eu sigo no Facebook, Pequenas Motas, Grandes Viagens, pá. É um grupo com 111 mil membros, pá, um grupo brasileiro. E vou falar dele porque as pessoas que fazem parte deste grupo são exemplos do motociclismo, pá, e acho que temos que aprender com eles. Entretanto, quero agradecer ao meu hater. Tenho um hater, ou lá como é que se diz, aqui no YouTube. Pá, em todos os vídeos que eu publico há um dislike, um único. E tenho-lhe a dizer que lhe agradeço porque mesmo pondo unlikes, ou in likes, ou lá como é que se diz, mesmo pondo isso, está a contribuir para transações aqui no grupo. Portanto, pá, os meus agradecimentos. Gostava mais que comentasses, que dissesses mal nos comentários ou que sugerisses melhorias, mas pôr um dislike, ver o vídeo e pôr um dislike, não diz nada. Bom, vamos lá ao que interessa. E pronto, como eu disse, é um grupo do Facebook, Pequenas Motas, Grandes Viagens, pá, que eu aconselho e onde tem muitos viajantes, e estes sim viajantes, que numa moto de 110, 125, 160 centímetros cúbicos, às vezes pouco mais, fazem viagens de 2 e 3 mil quilómetros por aquele Brasil imenso, ou até a Argentina, ou até a mão do deserto, ou até ao Nordeste. Pá, são pessoas que gostam mesmo de andar de moto. E eu comparo isso com o panorama que nós temos aqui em Portugal, que há indivíduos que têm, e são muitos, que têm BMW GSAs, que têm Ducatis multistrada, que têm grandes motas, que não são propriamente motas pequenas e baratas, e que consideram uma viagem de 200 km. Aliás, consideram uma deslocação de 200 km uma viagem, têm as motas para ir ao spot, para ir ao ponto de encontro, para ir ao restaurante, para ir ao café, gozam-nas muito poucas. Eu agradeço, já disse isto num vídeo aqui atrás, porque eu só compro motas grandes e usadas. Mas a minha BMW tinha 18 mil km quando a comprei, provavelmente 6 anos depois dela nascer. Portanto, uma moto com 6 anos e 18 mil quilómetros significa 3 mil quilómetros por ano, o que é muito, muito. É realmente de comprar uma moto destas para andar isso. Não tenho nada contra, pelo contrário, sou totalmente a favor que haja gente assim. E que troque inclusivamente pelo modelo a seguir, pelo modelo que vai sair, porque é importante isso. Bom, este grupo, eu vou dar aqui alguns exemplos de alguns viajantes. Pá, alguns viajam com a mulher, cheios de trouxas, motas que não têm payload para tanta coisa, mas vão, motas que são obsoletas, motas com muitos anos, motas refrigeradas a ar, motas fabricadas no Brasil com uma certa má qualidade, ou eu não diria má qualidade porque elas aguentam estas viagens, mas diria ultrapassadas. De qualquer maneira, esta gente vai nestas motocas, vai até onde lhe apetece e faz tudo para viajar, inclusivamente não é gente de muito dinheiro, pelo menos pelo que eu vi no grupo, é pessoal de moto pequena, pronto, não gostariam talvez de ter uma moto maior, mas as suas carências económicas não lhe permitem, mas gozam-nas a sério. E isto é que é o verdadeiro espírito motociclista, não é aquela coisa de viajar em grupo. Aliás, viajar em grupo, por amor de Deus, ninguém viaja em grupo passeia-se. Viajar é sozinho ou com a mulher, ou com a pendura, ou quando muito, mais uma moto, mais um amigo, que é sempre bom. 2 motos é sempre bom. Como dizia o ditado, 2 é muito, 3 é uma multidão. Bom, de qualquer maneira, este é realmente o exemplo. Pá, aconselho-vos a visitar este grupo e outros,
porque tem realmente coração, nota-se aqui que aqui há o verdadeiro espírito motociclista, o verdadeiro espírito de um motociclista que quer a sua moto, não só para trabalhar, muitos utilizam a moto para trabalhar e depois viajam quando podem, nas férias, como tem a moto para se deslocar, como tem a moto para viajar. Opa, nós aqui temos a moto para lazer. Há viajantes, é óbvio, conheço muitos, mas de qualquer modo, a maior parte de nós tem a moto para passear, para andar. Pronto. Como disse, não tenho nada contra. Obviamente que a maior parte dos elementos deste grupo gostariam de ter uma moto maior, gostariam de ter uma 450, uma 500, uma NX, uma CB, uma moto mais confortável e certamente uma moto com mais performance para viajar. Pá, reparem que eles queixam-se que os caminhões os apanham, que chega a uma subida de uns 60 ou 70 a hora, que a moto aquece, uma série de pequenos problemas que fazem parte da aventura. Pá, e isto é realmente um exemplo para todos nós. Faz-me lembrar quando eu tinha a minha 50 centímetros cúbicos. Opá, que eu se calhar na altura era mais viajante que o que sou hoje até estou muito parado. Na minha 50 eu ia para qualquer lado, independentemente dos quilómetros que aquilo andasse. Pá, eu ia de Braga ao Algarve, eu ia de Braga ao norte de Espanha, eu fazia realmente tudo, já para não falar de ir em cima dela para um motocross ou em cima dela para um enduro e depois do enduro vir outra vez em cima dela. E à noite, ir à discoteca à noite, sair discoteca que era longe, tipo Luziamar, em Viana, ou Gelfa, seria da Gelfa. E era realmente uma viagem para ir à discoteca ou uma volta para ir à discoteca de cento e muitos quilómetros. Portanto, isto de 50. Hoje, pá, há um novo riquismo nas motos, há pessoal que tem motos enormes, a maior parte deles está a pagá-las a prestações, mas depois não as goza. Se tiver a chover já não vai para o trabalho nelas, se o fim de semana tiver mau já não sai, e se sai até ao café, até ao ponto de encontro, ao spot, como muitos dizem, que é um estrangeirismo também tão bonito como motard. Enfim, meus amigos, este é realmente o assunto de hoje. Pá, espero que fiquem bem, espero que gozem muito das vossas motas e que este vídeo vos sirva de incentivo para realmente andarem mais nelas, para viajarem, etc, etc, etc. Fiquem bem, forte abraço a todos e, como sempre, cuidadinho na estrada.